paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso primeiro Capacita-me. E nós vamos falar sobre o visual marche, né? Então, diga ao povo que marche. Então, nós temos que orar, nós vemos o milagre do Senhor, mas nós temos que continuar marchando, né, na sua presença. E esse marchar aqui é continuar levando o evangelho de Cristo aos nossos pequeninos. Então, você, tia e tio do Ministério Infantil, olha só, aqui caindo de paraquedas. Então, nós vamos aqui na letra M. Né? Então, a nossa base bíblica do nosso primeiro Capacita-me é Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a nossa primeira letra será a M. Olha só, uma menina, né, descendo de paraquedas e um menino quase chegando ao solo já com o seu paraquedas. Então, nós nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a importância da leitura da Bíblia, da meditação. Tia Michele, eu faço meu devocional. Amém, faça seu devocional, tire seu momento com Deus, certo? Mas também, olha só, eu vou ler agora tal livro da Bíblia. Daí termina aquele, começa outro. Né? Você pode, tem pessoas que começam de Gênesis, Apocalipse, e tem pessoas que vão, né? Eu sou uma dessas que eu não consigo ler, assim, Gênesis, já li, né? Gênesis, Apocalipse, mas eu gosto, hoje eu vou ler os profetas menores, hoje eu vou ver os profetas maiores, hoje eu vou ler os evangelhos, né? As cartas, mas vá fazendo isso, né? Não vai ser do dia para a noite que você vai ler a Bíblia inteira, mas você vai ter este hábito e logo você vai ter lido a Bíblia toda, amém? Então, isso é importante, sim, lógico, muitas pessoas falam, que adianta você ler a Bíblia toda e tal? Não, adianta sim, leia a Bíblia toda, medite nela, né? Faça seu devocional, o tempo com Deus nunca é demais, né? E o tempo com Deus nunca é perdido. Então, esse primeiro Capacita-me tem essa base bíblica para que a gente possa obter conhecimento da parte de Deus. E como que nós obtemos esse conhecimento da parte de Deus? Nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. E a Bíblia diz que Ele dá com alegria. Então, vamos pedir ao Senhor. Olha só, essa menininha está caindo aqui de paraquedas, tá? Então, esse marche, você pode depois utilizar ele para contar história para as crianças, mas você pode utilizar ele para falar com a sua equipe, né? Tanto que daí agora, no nosso primeiro Capacita-me, vai ter agora um PDF de lembrancinha, nesse sentido aqui. Lembrancinha, vai ter capa para bloquinhos de anotações, né? Com esse tema militar aqui, marche, tá? E até mesmo aquelas credenciais que você coloca ali, faz 2 furinhos redondos, coloca um barbante ou uma cordinha e escreve o nome. Por quê? Você, como tia, como tio do Ministério Infantil, se você for líder ou se você não for coordenador aí, envia para sua coordenadora, para o seu coordenador este vídeo. Então, porque a gente, através disso aqui, desse visual, dessa videoaula, você pode elaborar uma reunião aí com a sua equipe, certo? Ou enviar para a sua liderança para fazer isso aí na sua equipe. E quando você fizer, você tem ali já a capinha para o bloquinho, né? Você entrega um bloquinho, uma caneta lá de anotações, se for o caso, uma lembrancinha, um docinho, e também até mesmo a credencial. Tia Michele, aqui é tão pequenininho, né? Aqui é tão pequeno, só eu e mais 3, 4 tias, 2 tias, né? Então, só nós... Gente, isso faz toda a diferença. Talvez você não use a credencial, mas talvez você possa conversar com ela sobre marchar nessa grande missão de levar o Santo Evangelho de Cristo e você ainda ter uma lembrancinha para dar para ela. Se a sua liderança ela permite isso, então aproveite, né? Faça. Não importa se é grande, se é pequeno. Então, se é muito grande a sua equipe, se é pouca a sua equipe, como que é, né? Então, olha, gente, é uma reunião. E nessa reunião de 1 hora, meia hora, você pode imprimir este recurso aqui e falar com elas sobre a importância delas e deles no Ministério Infantil e entregar uma lembrancinha, né? Meia hora, 1 hora,
creia que vai fazer a diferença. Se às vezes na sua igreja não dá para fazer um trabalho aí de uma tarde toda, de um dia todo, né, de um seminário, de uma capacitação maior, essa reunião vai fazer toda a diferença, né? Então faça, né? Sua liderança liberou, né? Então faça, é meia hora. Hoje, gente, só quero falar um pouquinho com vocês. Olha, tá aqui uma lembrancinha, nossa, né? E só somos essa equipe pequena e deram a tia deu, né? O tio deu uma lembrancinha para nós, falou sobre a questão de marchar, né? Então também tem, porque talvez aí você ou na sua equipe tenha quem fala, eu caí de paraquedas. Mas olha, eu já tô há mais de 10 anos no Ministério Infantil, né? Assim, oficialmente, né? De ali trabalhando. Há mais de 10 anos. E eu também caí de paraquedas. Não tinha ninguém para dar aula para as crianças. E eu lembrei de quando eu era criança, a importância que teve aquela tia, né, que ia lá falar para nós, ensinar a gente sentado naqueles banquinhos de madeira. Então eu falei, bom, eu tinha um filho pequeno e eu falei, eu vou. E eu também caí de paraquedas. E a maioria das tias foi de paraquedas, né? Assim, eu vou fazer algo para Deus, né? Que Deus me abençoe. Mas aqui entra, porque eu usei primeiramente essa imagem, caindo de paraquedas. Mas eu caí de paraquedas, eu não sei contar história, eu não sei cantar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Tá, mas e o que você sabe? Né? O que você sabe? Eu sei ajudar na decoração. Amém. Eu sei fazer coreografia. Tanto é que quem me conhece sabe que eu, né, para falar, em primeiro lugar, né? Porque eu sou faladeira, vamos colocar assim, né? Então tem essa facilidade. E tem algumas tias que trabalham comigo, né? Até uma já foi para outro lugar, mas para falar ali não tinha a mesma disposição que eu para falar, vamos colocar assim. Porém, na coreografia era top demais. Então vocês estão vendo? Então é uma equipe, né? A própria Bíblia nos diz que nós na igreja somos um corpo, né? Todos têm a sua função. Até esses tempos atrás eu estava estudando sobre um rei, né? Está na Bíblia, um rei que ele cortava os polegares das mãos e dos pés daqueles que ele pegava como cativo. Então ele ia numa cidade, destruía aquela cidade, ele pegava os guerreiros e cortava o dedão da mão e o dedão do pé. E eu lendo aquilo, eu peguei e falei assim, mas gente, né? Podia, porque você entender cortar uma mão, cortar um braço, né? Eu não entendo, ficou aquilo martelando na minha cabeça. E é isso que eu falo, gente. A gente tem que ler a Bíblia, aquilo começa a dar uma marteladinha, aí você vai pesquisar mais. Eu falei, eu vou dar uma pesquisada, o que acontece quando a gente corta um dedão? Né? Porque eu fiquei pensando, falei, gente, se cortasse o braço, a perna, beleza. Aí corta-se o dedão. Então ele fazia isso com seus inimigos, ele prendia os guerreiros, então aqueles que eram fortes, aqueles que eram guerreiros, e cortavam o dedão do pé e o dedão da mão. E esse rei, ele é preso, agora me fugiu a memória o nome do rei de Israel, né, que acabou vencendo ele, e porque eu só fixei na parte do dedão, gente. E aí o castigo dele foi que cortaram ali o dedão da mão e o dedão do pé. Gente, eu fiquei pensando, e aí eu fui pesquisar. Sem o dedão, você não consegue pegar uma espada. Eu falei, é mesmo, você até pega, mas você não tem firmeza. E sem o dedão, você não vai pegar um martelo para trabalhar, uma foice, uma enxada, vai ficar totalmente difícil. Tanto é que essas pessoas naquela época que tinham seu dedão cortado, né, da mão e do pé, não conseguiriam trabalhar, tinham que viver de esmolas. Então, cortava o dedão do pé. No dedão do pé, se corta o dedão do pé, você perde o equilíbrio. Então, você não consegue correr, você não consegue andar distâncias. Então, a pessoa não conseguiria fugir, porque ela não conseguiria correr e não conseguiria andar muito tempo. Então, eu falei, meu Deus, olha só, cortando o dedão. Então, às vezes, né, você pensa assim que a pessoa vai ser prejudicada se cortar a mão, se cortar o pé, foi o que eu pensei, né? E um dedão faz toda essa diferença. E aí tenta você pegar uma faca ou fazer alguma coisa na sua casa sem utilizar seu dedão. E foi o que eu fiz. Então, realmente. Então, quando nós falamos, eu caí de paraquedas, tia Michele, e aí usei esse exemplo. Eu não sou boa de coreografia até hoje. Tanto que se eu consigo fazer de uma música, eu vou usar aquela música um tempão.
né, até conseguir outra, porque eu não sou boa em coreografias. Mas por eu não ser boa em coreografias, eu vou parar? Não. No que eu sou boa? Né? Então, às vezes, vamos lá na decoração. O que eu sou boa? Então, eu tenho duas da minha equipe agora que estão dando aula na escola bíblica dominical, né? Então, elas são boas naquilo. Eu falei assim, então vamos começar a pregar. Não, me deixa no meu cantinho, vamos esperar mais um pouco. Mas elas são boas dando aula, né? Elas estão ali dando aula, elas estão preparando. Então aquilo ali é o lugar delas, assim, vamos colocar, né? É tipo assim, ali onde elas se encontram. Então, eu não sei fazer muito bem a coreografia, mas eu dou um jeitinho ali. Então, se tem outra pessoa que faz ali com excelência, eu coloco aquela pessoa para fazer com excelência. Então, olha só. Então, numa equipe vai ter a que faz a coreografia, a que prega, a que dirige o culto muito bem, a que dá aula. Então, talvez eu consiga ali na hora da ministração, né, falar um pouco mais. E talvez dentro da aula ali, dentro da salinha, eu não seja tão eficiente para aquelas crianças, vamos colocar assim, quanto aquelas duas meninas que estão sempre lá com elas. Porque ali é onde elas se encontram. Então, não, eu estou usando até mesmo o meu exemplo, né? Porque pensa assim, você vai fazer tudo? Não. Você vai ser boa em tudo? Também não. Então você tem que ver qual que é a sua praia, vamos dizer assim, né? Então, mesmo caindo de paraquedas, né? O que eu posso fazer? Eu não sei fazer isso, mas o que eu sei fazer? Eu sei fazer isso, né? Então, quantas vezes tem pessoas que nos ajudam com um bolo, né? Eu sei fazer um bolo, então eu vou te dar um bolo. Aí as crianças imaginam um bolo de chocolate maravilhoso. Então é isso que nós temos que entender. Então nós temos que ver o que nós conseguimos fazer. O que eu sei fazer. Então, às vezes a pessoa pensa assim, eu não consigo pregar, mas não sabe a importância que ela tem ali naquela equipe. Porque ela sabe decorar, porque ela sabe conversar, porque ela sabe amar, porque ela sabe fazer uma coreografia com excelência, porque ela sabe preparar e dar uma aula com excelência. Então, olha só, quanto é a importância de cada um na equipe, quanto é a importância de cada um na obra do Senhor. Então, caiu de paraquedas? Amém! Caiu de paraquedas e é aí onde nós entramos. Com essa passagem assim, quando a gente cai de paraquedas, quando o paraquedista cai, ele apenas tira o seu paraquedas, ele já caiu, então aquele paraquedas ali só serviu para que ele não se machucasse. Ele conseguiu, aí ele tira aquele paraquedas e ele continua a sua missão. Então, nós caímos de paraquedas? Sim, mas agora nós vamos nos preparar, nos capacitar, né, meditar na palavra do Senhor e vamos continuar. E nós vamos para a letra A, através da oração, né? Então, nós caímos de paraquedas? Tira esse paraquedas aí e bola para frente, né? Vamos aprender. E aí nós vamos, primeiro que nós temos que fazer é orar. Então, o Ministério Infantil, todos os ministérios devem estar debaixo de oração, mas o Ministério Infantil, como nós estamos falando aqui para tias e tios do Ministério Infantil, que nós possamos orar, que nós possamos ter a nossa vida de oração com Deus, oração em todo tempo, orar em todo tempo. Então, você está preparando as coisas ali, você ora. Você está limpando a sua casa, você ora. Você está no seu trabalho, ora. Então, orar em pensamento, né? Então, nós orar em pensamento, tirar o nosso momento de oração. Então, nós devemos orar. Então, caímos de paraquedas? Amém! Agora nós vamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude, nos capacite, orando, pedindo sabedoria, orando em todo tempo. E aí nós vamos para mais uma letra R, a leitura da palavra de Deus. Então, tiramos já o paraquedas, estamos na nossa missão, já estamos orando, tendo a nossa vida de oração, porque muitas pessoas pensam, né, algumas, graças a Deus, já estão tirando esse pensamento, que pensa que o Ministério Infantil é só coisas coloridas e ninguém precisa se preparar porque é uma animação de festas. E isso não é verdade, né? Nós não somos animadores. Lógico que o culto infantil ele é mais animado, vamos dizer, porque tem que ser de uma forma dinâmica e didática para as nossas crianças, né? Então,
não existe oração, não existe leitura da palavra? Existe sim, existe muita oração e muita leitura da palavra de Deus. Então, nós temos que orar, ler a Bíblia. Então, sempre nós estamos aqui, a nossa base bíblica é: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas heresias, muitas coisas estão entrando no meio do povo de Deus por falta de conhecimento. Né? Orai e vigiai. Então a gente tem que orar, vigiar, a gente tem que ler a palavra de Deus, que quando alguém chegar com uma história diferente, a gente sabe que aquilo ali não provém do Senhor. Então nós temos que entender isso. Pessoal, algumas pessoas acham que a apostasia, ela é falta, né? Apostasia, ela é falta de religião, ela é falta ali da liturgia religiosa, e não é. Na verdade, a apostasia vai estar no meio da própria religião. Então, como tem o culto, então você pensa que só porque ali fala sobre Deus, né, tem a palavra Deus, tem a Bíblia ali como referência, só porque isso, né, só porque tem o culto é normal e não existe apostasia? Existe, e a apostasia, ela não é a falta da religião. Muitas pessoas pensam isso, que apóstatas, né, e a apostasia, ela só é aquele que desviou, aquele que não está na igreja. Não. Estar na igreja e não viver o que a Bíblia diz é apostasia. Deixar heresias entrar é apostasia. Então vejam só, nós estamos aqui falando sobre isso. E aqui usando desenhos, ó, né? E quando a gente for falar, a gente vai estar com roupa colorida, vamos colocar assim, mas falando sobre a palavra de Deus e a sua importância. Então muitos pensam, aquele que está lá pulando o carnaval, ele está em apostasia. Na verdade, a apostasia, ela vai estar dentro mesmo da religião. Então, pessoas que estão dentro da igreja, estão em adultério, estão em pecado, né? A gente coloca o adultério, estão em outros pecados, estão ali com a sua vida que não condiz com a palavra de Deus, estão ali dentro, estão louvando, estão tomando ceia. Isso é apostasia, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso. E a pessoa perece por falta de conhecimento. Então, nós temos que ter o conhecimento, então ter o hábito da leitura da Bíblia. E quando eu falei aqui, eu creio que você deve ter pensado em alguém, né? E vamos pensar em nós também, né? Como na hora da ceia, que o homem examine a si mesmo. Mas quantas pessoas, né, estão essas práticas da vida delas, estão até mesmo, assim, à vista de todos, né? Fornicação, adultério, mentira, entre outras coisas. A pessoa está em pecado, assim, não é nem aquele pecado, não tem, a gente falava do pecado escondido, mas eu creio que aí onde você congrega ou em locais que você conheça, né, isso infelizmente está acontecendo e muito ultimamente. Então, pessoas que você sabe que praticam adultério, que praticam fornicação, estão, né, praticam outras coisas e estão tomando a ceia. Isso que eu estou falando da ceia, porque a ceia, né, é o momento ali, né, eu acho que é o ápice, né, do nosso momento ali na igreja. Mas estão louvando, estão cantando, estão lá dentro com oportunidades, estão ali dentro da igreja durante aquela 1h30, 2 horas, ela vive ali. Saindo dali, e não é, assim, antigamente ficava escondido muitas coisas, e hoje já está à mostra para todos, e você vê a pessoa participando como se nada tivesse acontecido. Então, isso é apostasia. Então, nós temos que ler a palavra de Deus, né? E não é porque nós somos ministros do evangelho para os pequeninos que nós não vamos saber disso. Então, tomar cuidado, né? Tomar cuidado para que isso não entre na nossa vida, porque, na verdade, na religião já tem entrado bastante, né? Então, né, a letra C. Então, você tem a palavra como escudo contra os dardos inflamados do maligno. Então, não pense que quando você estiver na presença de Deus, fazendo o que Deus está falando, né, ide por todo mundo e pregar o evangelho, você está ali com o seu coração ardendo, né, para fazer a obra do Senhor, que você está ali na direção de Deus, que tudo vai ser um mar de rosas, porque não vai ser. Mas que nós possamos ter aí o escudo contra os dardos inflamados do maligno, né? Os dardos inflamados dele podem ser, no caso, um desânimo, palavras que nos machucam,
palavras de pessoas próximas a nós, palavras da nossa liderança. Então, isso nós temos que tomar cuidado. Nós pensamos que aquilo só vai vir de fora e muitas vezes não. Então, que nós possamos, às vezes, aquele momento, quantas vezes a gente quis fazer algo, né, e a ideia era boa e tudo, e a gente acaba levando palavras que nos machucam, que, se for ver, nos fazem parar. A vontade que a gente tem é de jogar tudo para cima e falar, bom, se não tá bom, ou se não, então faça, né, dá vontade de fazer isso muitas vezes, mas isso é um dardo inflamado, né? Então, às vezes, naquele momento, você não consegue fazer aquele projeto, aquela ideia, mas coloque ela nas mãos do Senhor, porque ela vai acontecer se for da vontade de Deus. Talvez, quantas vezes a gente tem algo e fala assim, olha, se eu tivesse feito naquela época, não tinha dado o efeito que deu fazendo agora. Então, Deus sabe todas as coisas. Então, quando nós recebemos algum dardo inflamado do maligno, nós possamos estar, né, com o nosso escudo, o escudo da fé, a fé que nós estamos servindo a um Deus maravilhoso, a um Deus que nos guarda. E aí nós vamos para mais uma letra, a letra H. E nós estamos prontos para a batalha, porque na verdade nós estamos em uma batalha. Hoje, né, as crianças estão com ideologias, e aí quando nós falamos ideologias, a gente já pensa em ideologia de gênero, e não é somente essa ideologia, são tantas outras ideologias, tantas outras coisas que estão sendo lançadas na vida das crianças, e nós, como guerreiros, como soldados de Cristo, nós temos que ajudar essas crianças. Então, levar o evangelho, falar, então por isso que nós nos preparamos, por isso que nós falamos de formas didáticas com elas, dinâmicas e didáticas de acordo com as suas idades, para que o mundo está aí, para infiltrar, para inculcar na mente delas as ideologias malignas que eles têm feito. Então não é só uma ideologia, se fosse só uma ideologia, né, não seria mais fácil, mas a gente focaria então somente naquela, mas são várias coisas que vêm sendo inculcadas na mente das nossas crianças. Então, olha só, nós aqui começamos, caímos de paraquedas no Ministério Infantil, mas tiramos logo o nosso paraquedas ali, e agora já não serve mais, ele só foi para nos ajudar a cair ali. Então a gente tira o paraquedas e continua nossa caminhada, orando, 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 orando para que Deus nos capacite, nos dê sabedoria, orando para que nós possamos falar com as crianças, para que o Evangelho de Cristo possa falar na vida delas, no coraçãozinho delas, para que o Senhor Jesus, né, esteja junto com elas, protegendo elas de toda a ideologia errada e contrária à palavra de Deus. Então, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, né, na vida das nossas crianças, que também orar para que Deus proteja elas de abusos físicos, emocionais e sexuais. Então nós possamos orar não só no Maio Laranja, orar o tempo todo por essas crianças, fazer uma oração para Deus livrar no caminho. Então, agora quando eu gravo esse vídeo em 2025, em março de 2025, acho que foi em fevereiro, finalzinho de fevereiro, se eu não me engano, uma menina foi para a pracinha. No caminho da pracinha, um cara sequestrou ela e colocou ela num alçapão embaixo, né? Colocou debaixo do solo ali. Ele fez um buraco já para colocar aquela criança. Então essa criança, ela saiu de casa e foi até um parquinho. Nesse trajeto, essa criança foi sequestrada. Então que nós possamos orar por essas crianças, pelas crianças, no caminho para a escola, no caminho para a padaria, né? E fala assim, não pode deixar a gente, mas realmente a gente tem que estar de olho, mas uma hora ou outra isso acaba acontecendo. E, na verdade, nós deveríamos viver num mundo que qualquer pessoa, não só as crianças, pudessem fazer um trajeto tendo a certeza que chegariam em paz. E hoje não acontece. Então, muitas vezes, muitas mulheres, né, principalmente as vítimas são mulheres e crianças, homens também, mas a grande maioria mulheres e crianças, a mulher vai para o serviço, né? Em março de 2025, eu estou falando com vocês, acabei de assistir uma reportagem, uma moça que estava trabalhando, não estava fazendo nada de errado, ela estava trabalhando e no percurso da casa dela, do serviço para casa, ela foi sequestrada e morta. Então, é difícil, né? Mas nós temos que orar por isso também.
Então nós temos que orar para que Deus nos dê sabedoria, mas orar também para que o Senhor proteja as nossas crianças. Toda vez que você estiver na sua salinha, ore sim na sua casa, mas lembrando também que toda vez que você estiver na sua salinha aí, ore por esse motivo. Toda vez que você estiver ministrando, nós vamos orar sim, crianças podem ser batizadas com o Espírito Santo, mas nunca deixe de orar para que o Senhor guarde o caminho delas, para que quando elas forem para a escola, quando elas forem na padaria, quando elas tiverem que fazer um trajeto de 100 metros, que o Senhor esteja com elas. Né? Então, nós temos que orar. Nós temos que orar enquanto elas estão brincando. Nós temos que ter essa oração na vida delas, porque o Senhor Jesus, Ele pode, né, proteger essas crianças. E quantas coisas terríveis, né, acontecem. E orar por nós, pelas nossas lideranças, pela nossa equipe, pela nossa congregação. E nós vamos também ler a palavra de Deus, que é o mais importante. Então, né, você vai ouvir aqui, mas você vai ler a palavra. Você vai buscar aqui no YouTube uma tia, um tio do Ministério Infantil, vai ver como que é o trabalho dele para que você possa ter ideias, faça suas anotações, mas faça, né, leia a Bíblia Sagrada, leia o que está sendo falado. Então, procure também pregações expositivas, ok? Para você aprender mais da palavra de Deus, para que nós possamos estar firmes e que o dardo inflamado do maligno não chegue até nós. Ele vai lançar, às vezes vai até doer, né? Pode ser que bata aqui no escudo, mas respingue um pouco na gente, queime, mas aquilo já passa, né? Que isso não possa não nos desanimar, palavras não nos desanimar, amém? Ela pode até nos entristecer, mas não nos desanimar. Então, que nós possamos continuar firmes aí, guerreando pelas nossas crianças. Elas precisam de nós, gente. Elas precisam de cada um de nós. Elas precisam que nós possamos levar para ela a palavra verdadeira e fiel. Elas precisam das nossas orações. Elas precisam, né, da nossa vida para falar sobre o Evangelho de Cristo para elas. Não desistam. E aí a última palavra, que é marche por esse lindo Jesus, por esse Jesus que morreu por nós na cruz, por esse Jesus que cuida de nós, por ele que nos chamou para uma grande obra. Então que nós possamos marchar, nós possamos aí vencer em nome do Senhor Jesus.